Estudo sobre o Evangelho de João, parte 13, dia 10 de janeiro de 2024. João, capítulo 3, do versículo 22 ao versículo 36. Testemunho adicional sobre Jesus por João Batista. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dado do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 3, 22, 36. Por um lado, esta passagem merece a atenção especial de todos os leitores devotos da Bíblia. Ele contém o último testemunho de João Batista a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele homem fiel de Deus era o mesmo no final de seu ministério que ele era no começo, o mesmo em suas visões de si mesmo, o mesmo em suas visões de Cristo. Feliz é aquela igreja cujos ministros são tão firmes, ousados e constantes em uma coisa, como João Batista. Temos, em primeiro lugar, nesses versículos, um exemplo humilhante dos ciúmes mesquinhos e do espírito de festa que podem existir entre os professores de religião. Dizem-nos que os discípulos de João Batista ficaram ofendidos porque o ministério de Jesus começou a atrair mais atenção do que o de seu mestre. Eles foram ter com João e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo, além do Jordão, de quem tu deste testemunho, eis que o mesmo batiza, e todos vão ter com ele. O espírito exibido nesta queixa é, infelizmente, muito comum nas igrejas de Cristo. A sucessão desses queixosos nunca falhou. Nunca faltam professores de religião que se preocupam muito mais com o aumento do seu próprio partido do que com o aumento do verdadeiro cristianismo, e que não podem se alegrar com a propagação da religião se ela se espalhar em qualquer lugar, exceto dentro de sua própria denominação. Há uma geração que não pode ver nenhum bem sendo feito, exceto nas fileiras de suas próprias congregações, e que parece pronto para excluir os homens do céu, se eles não entrarem nele sob sua bandeira. O verdadeiro cristão deve vigiar e orar contra o espírito aqui manifestado pelos discípulos de João. É muito insidioso, muito contagioso e muito prejudicial à causa da religião. Nada contamina tanto o cristianismo
e dá aos inimigos da verdade tantas ocasiões para blasfemar, como o ciúme e o espírito partidário entre os cristãos. Onde quer que exista graça real, devemos estar prontos e dispostos a reconhecê-la, mesmo que esteja fora dos nossos limites. Deveríamos nos esforçar para dizer com o apóstolo: se Cristo for pregado, eu me alegro sim, e me alegrarei. Filipenses 1:18. Se o bem for feito, devemos ser gratos, embora talvez não seja feito da maneira que consideramos melhor. Se almas são salvas, devemos ficar felizes, quaisquer que sejam os meios que Deus considere adequados em pregar. Temos, em segundo lugar, nestes versículos, um esplêndido padrão de humildade verdadeira e piedosa. Vemos em João Batista um espírito muito diferente daquele demonstrado por seus discípulos. Ele começa estabelecendo o grande princípio que a aceitação do homem é um dom especial de Deus e que, portanto, não devemos presumir encontrar falhas quando os outros têm mais aceitação do que nós mesmos. Um homem não pode receber nada a menos que seja dado do céu. Ele continua lembrando seus seguidores de sua declaração repetida, que um maior do que ele estava vindo. Eu disse, eu não sou o Cristo. Ele diz àqueles que seu ofício comparado ao de Cristo é o do amigo do noivo em comparação com o noivo. E finalmente ele afirma solenemente que Cristo deve e se tornará cada vez maior, e que ele mesmo deve se tornar cada vez menos importante, até que, como uma estrela eclipsada pelo sol nascente, desapareça completamente. Um estado de espírito como este é o mais alto grau de graça que o homem mortal pode alcançar. O maior santo aos olhos de Deus é o homem que está mais completamente vestido de humildade. 1 Pedro 5,5. Será que conheceríamos o segredo primordial de sermos homens do selo de Abraão, Moisés, Jó, Davi, Daniel, Paulo e João Batista? Eram todos homens eminentemente humildes, vivendo em idades diferentes e desfrutando de grau de luz muito diferentes. Pelo menos neste assunto todos estavam de acordo. Em si mesmos, eles não viam nada além de pecado e fraqueza. A Deus eles deram todo o louvor do que eles eram. Vamos andar em seus passos. Cobicemos com zelo os melhores presentes, mas, acima de tudo, cobicemos a humildade. O caminho para a verdadeira honra é ser humilde. Nenhum homem jamais foi tão elogiado por Cristo como o próprio homem que diz aqui: devo diminuir. O humilde João Batista. Temos em terceiro lugar, nesses versículos, uma declaração instrutiva da honra e dignidade de Cristo. João Batista ensina mais uma vez a seus discípulos a verdadeira grandeza da pessoa cuja crescente popularidade os ofendeu. Mais uma vez, e talvez pela última vez, ele o proclama digno de toda a honra e louvor. Ele usa uma expressão impressionante após a outra, para transmitir uma ideia correta da majestade de Cristo. Ele fala dele como o esposo da igreja, como aquele que vem de cima, como aquele que Deus enviou, como aquele a quem o Espírito é dado sem medida, como aquele a quem o Pai ama e em cujas mãos todas as coisas são dadas. Crer em quem é a vida eterna e rejeitar quem é a ruína eterna. Cada uma destas frases estão cheias de significado profundo e forneceria matéria para um longo sermão. Todos mostram a profundidade e a altura das realizações espirituais de João. Em nenhum lugar há coisas mais honrosas escritas a respeito de Jesus do que esses versículos registrados como falados por João Batista. Vamos nos esforçar na vida e na morte
para manter as mesmas opiniões do Senhor Jesus, as quais João aqui dá expressão. Nossos pensamentos sobre a igreja, o ministério e os sacramentos podem facilmente se tornar muito elevados e extravagantes. Nunca podemos ter pensamentos muito elevados sobre Cristo. Nunca podemos amá-lo demais, confiar nele muito implicitamente, colocar muito peso sobre ele e falar muito alto em seu louvor. Ele é digno de toda a honra que podemos dar a ele. Ele estará todo no céu. Cuidemos para que ele esteja todo em nossos corações na terra. Temos, por fim, nesses versículos, uma ampla afirmação da proximidade e atualidade da salvação dos verdadeiros cristãos. João Batista declara: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Ele não pretende esperar com o coração doente um privilégio distante. Ele tem a vida eterna assim que crê. Perdão, paz é um título completo para o céu, são uma posse imediata. Eles se tornam próprios de um crente a partir do momento em que ele coloca fé em Cristo. Eles não serão mais completamente seus se ele viver até a idade de Matusalém. A verdade diante de nós é um dos privilégios mais gloriosos do Evangelho. Não há obras a serem feitas, nem condições a serem cumpridas, nem preço a ser pago, nem anos de provação a serem passados, antes que um pecador possa ser aceito por Deus. Deixe-o apenas crer em Cristo, e ele será imediatamente perdoado. A salvação está perto do principal dos pecadores. Que ele apenas se arrependa e creia, e este dia é dele. Por Cristo, todos os que creem são imediatamente justificados de todas as coisas. Deixemos toda a passagem com um pensamento grave e profundo. Se a fé em Cristo traz consigo privilégios presentes e imediatos, permanecer incrédulo é estar em estado de tremendo perigo. Se o céu está muito perto do crente, o inferno deve estar muito perto do incrédulo. Quanto maior a misericórdia que o Senhor Jesus oferece, maior será a culpa daqueles que a negligenciam e rejeitam. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Amém. Tem continuação. Obrigado, Deus Pai. Muito obrigado por Deus Filho ter morrido em nosso lugar. Obrigado, Senhor, pela salvação. Em Cristo Jesus. Amém.